Pronto? Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar aqui daqui a pouco um painel com o senador Alessandro Vieira, Deltan Dallagnol e Felipe Moura Brasil sobre populismo autoritário e os desafios no combate à corrupção. Felipe? Salve, salve. Bom dia a todos. É um prazer participar da Brasil Conference aqui no MIT, também em Harvard, conhecendo tanta gente boa, como os estudantes brasileiros que, mesmo tendo aberto as portas do mundo, promovem esse evento, se preocupam ainda com o Brasil e querem trazer reflexões. Fiquei muito feliz de conhecer, entre outros, o Eduardo, a Sara, agora a Nina, gente que vem construindo belíssimas trajetórias. Eu sou Felipe Moura Brasil, jornalista com 20 anos de carreira, no começo como colunista, depois comentarista, âncora, diretor de jornalismo, funções que eu continuo acumulando, exercendo diariamente, incluindo essa de mediador, né, nesse painel sobre os desafios e as perspectivas de combate à corrupção. O painel certamente vai se estender também sobre vários assuntos conexos. Atualmente sou diretor de jornalismo do portal O Antagonista, o endereço é oantagonista.com.br, e da sua revista semanal Cruzoé, está lá em cruzoé.com.br. Passei por uma porção de veículos conhecidos da imprensa, em todas as plataformas, na TV, no rádio, jornal, revista, portais de notícias, e, lamentavelmente, pude testemunhar a patrulha, a censura velada, às vezes oficial também, que existe no mercado da comunicação brasileiro contra verdades inconvenientes, fatos objetivos sobre quem tem poder no Brasil. E essa patrulha, claro, se estende ao mercado editorial. Eu digo isso porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse no painel de abertura que, aspas, o Brasil é um país em que as pessoas se ofendem com o que fazem, fecho aspas. E isso é verdade, e se aplica a vários colegas do ministro Barroso no STF. Tenho aqui meus tópicos para não esquecer nada de falar nessa abertura, que é importante. Gilmar Mendes, por exemplo, ele não se declarou impedido ou suspeito para julgar o processo relativo ao Daniel Dantas, apesar do vínculo da sua mulher com o escritório de advocacia que atua na defesa do banqueiro, que atuava na defesa do banqueiro, então alvo na época, né, da Operação Satyagraha. E o repórter Rubens Valente publicou essa informação no livro Operação Banqueiro, de 2014, e acabou sendo condenado a indenizar o ministro do STF em R$310 mil, em sentença que foi mantida na primeira turma do STF, com votos dos seguintes colegas de Gilmar: Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Mello e Rosa Weber. E por falar em Toffoli, quando a revista Cruzoé, da qual eu sou diretor de jornalismo hoje, na época era colunista, publicou em 2019 o codinome pelo qual o Toffoli era chamado pelo Marcelo Odebrecht, presidente da empreiteira envolvida no maior esquema de suborno da história do país, o seu colega, Alexandre de Moraes, censurou a revista, ordenando a remoção da matéria, o que só foi desfeito dias depois de uma nota dura que foi divulgada pelo então decano, membro mais antigo da corte, ministro Celso de Mello, contra qualquer tipo de censura. Isso acabou gerando um certo constrangimento, uma certa pressão popular, e o Moraes revogou a própria decisão. O codinome usado em e-mails internos ali da Odebrecht era amigo do meu pai, portanto, o Toffoli é o amigo do Lula, amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. E a revista britânica The Economist, recentemente, faz algumas semanas, eu comentei muito a respeito disso, em reportagem sobre o avanço da impunidade no Brasil, lembrou o episódio da censura a Cruzoé, citando The Friend of My Father's Friend. Aquela feita pelo Moraes foi a primeira censura de uma série, facilitada agora pela aposentadoria do Celso de Mello, ele não está lá mais para emitir notas duras, uma série que se estende até hoje, e que ontem, sábado, 6 de abril, teve uma nova repercussão internacional, quando o empresário Elon Musk questionou, em sua rede social X, o antigo Twitter, as decisões de teor obscuro que o ministro vem impondo contra contas populares no Brasil.
O Barroso também disse nessa edição da Brasil Conference que, aspas, toda e qualquer crítica ao Supremo é legítima numa democracia, fecho aspas. Esse painel, aqui nos Estados Unidos, é uma oportunidade para exercer essa liberdade, muitas vezes reduzida ou inexistente no Brasil. Então, a questão que se coloca é, que democracia é essa? E acho que é uma boa questão para o nosso debate, porque em muitos países se adotou medida autoritária em nome do combate ao comunismo, do combate ao nazismo, do combate ao fascismo, mas muitas vezes elas podem ser adotadas também em nome da defesa da democracia. E a gente tem que saber separar o que é a defesa real da democracia e o que é algum tipo de manobra autoritária que vem com esse pretexto. Participa comigo o senador e ex-delegado Alessandro Vieira, que passou por diversos partidos, desde a Rede Sustentabilidade, o ex-PPS, que virou Cidadania, o PSDB, atualmente ele está no MDB, tem sido uma voz técnica, objetiva no Congresso Nacional, se destacando principalmente em CPIs, como a da pandemia, e nas sabatinas, porque interroga muito bem de indicados a ministro do STF, a Procurador-Geral da República, a PGR. E participa também o deputado federal Cassado e ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, atualmente pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Curitiba, no Paraná. Estou certo? E que tem apontado os abusos do Supremo Tribunal Federal e um duplo padrão diante da força-tarefa que ele integrou e de outros casos julgados na Corte. Eu passo a palavra primeiro para o senador Alessandro Vieira, para que se apresente e dê aí as suas considerações iniciais livremente. Fique à vontade, senador. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, pessoal da organização da Brasil Conference. De um jeito ou de outro, a gente acompanha quase que do nascedouro, né, com parte da equipe integrando o nosso time lá em Brasília. E é muito bom poder falar aqui de um tema que está saindo de moda no Brasil, mas que é absolutamente fundamental, que é combate à corrupção. E a gente pode abrir a nossa conversa com algumas constatações de fatos. Primeiro deles, é absolutamente impossível transformar o Brasil num país desenvolvido com o nível de corrupção que nós enfrentamos. Porque a corrupção norteia as escolhas políticas. E como nós escutamos ao longo desses dias aqui, as escolhas políticas afetam diretamente a vida de cada cidadão e de cada cidadã brasileira. Então, com a corrupção que nós temos, não dá para ser um país desenvolvido. E um segundo ponto é que a corrupção não é ideológica. Isso é fundamental. Ao longo dos últimos anos, se permitiu uma narrativa que atribui a um partido específico uma espécie de primazia da corrupção no Brasil. Isso não é verdade. A corrupção está infiltrada em todos os partidos brasileiros, em todos os nichos da sociedade brasileira, de uma forma muito incisiva. Está nas empresas, está no setor público, está no judiciário, está nos órgãos de controle. E se a gente tem essa constatação, a gente fica um pouquinho mais perto de uma solução do problema. Porque enquanto eu imagino que existe algum mega inimigo coordenando isso, quando eu demonizo algum setor da sociedade tendo que analisar ali a crítica, eu estou me afastando da solução. É uma solução que passa por educação, no primeiro ponto, para que a gente possa ter escolhas mais qualificadas. E eu vou dar um passo atrás na fala aqui da Tabata e do Renan, no começo do evento de hoje. A Tabata encerrou dizendo, não façam conta, não pensem muito e venham para a política. Pelo amor de Deus, façam conta. Pensem muito. E eu espero que, ao final de tanta conta e tanto pensamento, alguns de vocês cheguem à conclusão de que vale a pena. Vale a pena porque você gera muito impacto, vale a pena porque você tira espaço de um criminoso. Se nada der certo na sua vida como político, você pelo menos está ocupando um espaço que estaria ocupado por algum criminoso, então já valeu a pena só por isso. Mas a gente precisa retomar essa construção do combate à corrupção no Brasil, que tem que ser institucional. O Brasil não precisa de heróis, o Brasil não precisa de xerifes, o Brasil não pode entregar na mão de ninguém que seja esse condão mágico de ser o salvador da democracia, o salvador da honestidade, o salvador da gestão, porque isso não existe.
E aí, talvez, em conjunto, como sociedade, em algum momento, a gente possa dar o passo decisivo do desenvolvimento. Da minha parte, eu vou estar sempre tentando dar uma contribuição muito objetiva, muito transparente e falando algumas verdades que incomodam. Só para comunicar com aquilo que o Felipe colocou no começo da sua apresentação, em abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, abril de 2019. Naquele mesmo período, eu apresentei o que ficou conhecido como CPI da toga, que era uma tentativa de comissão parlamentar para apurar desvios de conduta de membros da cúpula do Judiciário, porque não é o Judiciário é fundamental para a democracia. Mas em qualquer atividade você tem pessoas, seres humanos, que se desviam. E ninguém pode estar acima da lei numa democracia. Isso não avançou naquela época, justamente porque quem se elegeu enrolado na bandeira do combate à corrupção, em verdade, era mais um sócio desse enorme sistema que comanda o Brasil desde sempre. A gente persiste nisso, mas nós temos um desafio crescente que a polarização nos impõe. A polarização hoje no Brasil, ela é muito cômoda para quem está na política, porque ela fideliza votos. Eu não preciso mais convencer que o meu projeto é bom, que a minha gestão é boa, que o meu mandato é positivo. Me basta fidelizar, demonizando inimigos e atendendo a sectários. Para romper isso, a gente vai precisar de muita gente boa participando de um processo que é desgastante, mas que é fundamental para o Brasil, e eu conto com cada um de vocês. Muito obrigado, senador. Só fazer uma contextualização jornalística, porque eu acompanhei em detalhes essa história da CPI da Lava Toga, inclusive entrevistei os parlamentares do então PSL, que receberam telefonemas bastante exaltados de Flávio Bolsonaro, inclusive passando telefone para Jair Bolsonaro. Eram os senadores Major Olímpio, Selma Arruda e depois também Soraya Tronic, que demorou mais a se manifestar, mas acabou se manifestando também. E eles pediam que eles retirassem a assinatura do requerimento de instalação da CPI. Eles não queriam melindrar o ministro Dias Toffoli, que no Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo sido indicado pelo Lula, estava paralisando investigações relativas ao Flávio Bolsonaro. Investigações baseadas em dados do COAF, como aqui havia a respeito dele, e baseadas também em dados da Receita, como havia ali em relação à própria esposa do ministro Dias Toffoli, tinha aparecido ali um elemento, e depois o inquérito das fake news aberto pelo Dias Toffoli foi utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes para suspender as apurações da Receita Federal, que eventualmente poderiam atingir o seu colega. Então, essa é a República brasileira, que muitas vezes é chamada de democracia, como se fossem todos realmente defensores dos pressupostos da democracia, da separação e da independência dos poderes. Deltan Dallagnol, com a palavra, por favor. Bom dia a todos. É uma honra para mim estar ao seu lado, Felipe, um jornalista que não se dobra a pressões, a nenhum tipo de pressão e que já sofreu na pele as consequências de manter a honra, a verdade e lutar por justiça no nosso país. Uma honra também estar ao seu lado, o senador Alessandro Vieira, alguém que sempre defendeu não só o combate à corrupção, mas foi sempre muito firme nas pautas relevantes de segurança pública. Quem aqui é do MIT? Levanta a mão. MIT, vinculado ao MIT? Pouca gente. Quem é vinculado a Harvard? Harvard, bacana. Há cerca de 12 anos eu estava sentado nas cadeiras de Harvard, estudando aqui, e para mim é uma honra voltar para cá e estar num dos maiores centros de estudo, no MIT especificamente, que é o maior centro, o melhor centro de excelência de estudos de Boston, da região, depois, evidentemente, de Harvard. Eu vim aqui há algum tempo, num Brasil Conference, versão anterior, falar sobre sonhar, ousar e perseverar na luta contra a corrupção. Naquele momento, a gente falava muito de sonho e falava muito de ousadia, em aplicar novos modelos, novas técnicas de investigação para alcançar resultados que nunca haviam sido alcançados. Agora nós estamos no terceiro momento da minha fala de anos atrás, que é o momento da perseverança.
Um dos objetivos que eu bem escutei aqui no primeiro dia é a gente fazer um overview, a gente fazer uma visão de astronauta sobre os problemas do Brasil. E eu vou pedir desculpas para vocês para fazer um overview muito rápido sobre uma série de problemas, sem entrar em detalhes sobre cada um deles. Cada um deles a gente poderia aprofundar e falar horas sobre cada um desses problemas, mas eu quero fazer um apanhado geral para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. Eu recebi um tempo aqui do Felipe e eu estou mantendo aqui meu cronograma. Então, eu vou pedir desculpas por falar um pouco rápido. Quando a gente olha para o combate à corrupção no Brasil, houve 3 momentos. Primeiro momento, do estado de coisas permanente no Brasil, do status quo, do establishment. Qual é o status quo da corrupção no Brasil? A corrupção no Brasil ela é pervasiva. Uma empreiteira implicou 415 políticos de 26 diferentes partidos, na linha do que o Alessandro colocou. Ela se estende no tempo. Em 1650, Padre Antônio Vieira, a primeira pessoa a levantar a bandeira contra a corrupção, disse que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinhas, era o governante português que não vinha aqui buscar o nosso bem, mas sim buscar os nossos bens, e que, diferentemente do ladrão de galinhas que rouba enforcado, o grande governante rouba e manda enforcar. A gente só vê hoje uma versão atualizada disso. Além disso, é uma corrupção coroada com a impunidade. A impunidade é a cereja do bolo da macrocorrupção política brasileira. Eles não roubam para serem punidos, eles roubam para se safarem. É uma consequência da grande corrupção política pervasiva e tão espalhada, especialmente no campo político. Dentro desse movimento, desse estado de coisas natural do Brasil, veio uma ação. Essa ação se chamou Lava Jato. Essa ação foi uma estratégia inovadora, levada à frente por procuradores que tinham estudado em lugares como Harvard, como Cornell, como Coimbra, Sevilha. Procuradores especialistas dos mais variados assuntos de combate ao crime organizado se reuniram e adotaram uma nova estratégia de investigação calcada em 4 pilares. O primeiro pilar era uma estratégia de fases sequenciais. Chegamos a 79 fases, algo que nunca se viu nada parecido no país. Uma segunda estratégia era a estratégia de colaborações premiadas em série. A gente abria a mão de um pedaço da pena de uma pessoa para pegar dezenas, centenas de pessoas, indícios que nos levariam a uma investigação, que, se comprovados os fatos, nos levariam a uma acusação. Terceira estratégia de cooperação internacional. A Lava Jato, ela cooperou mais do que qualquer operação na história. A que mais cooperou antes foi a caso Banestado, 183 pedidos de cooperação internacional. Na Lava Jato, nós fizemos mais de 600, com mais de 1/3 dos países ao redor do globo. Um quarto pilar, um pilar de comunicação. A gente sabia que a gente não ia a lugar algum sem o apoio da sociedade contra o establishment. Nós fizemos entrevistas coletivas em série, nós dávamos entrevistas, envolvíamos a sociedade, tínhamos absoluta publicidade em todos os processos para que as pessoas pudessem acompanhar o que estava acontecendo. Isso trouxe uma série de resultados, mais de 100 denúncias, mais de 500 pessoas acusadas, mais de 250 condenações a mais de 2.500 anos de prisão, mais de 15 bilhões de reais em acordos de recuperação para os cofres públicos, algo nunca visto na história. Depois, então, da gente ter o establishment, a gente veio uma ação, que foi a Lava Jato, e agora o nosso terceiro ato, que foi a reação do sistema. Nós tivemos 3 ondas de reação, não necessariamente em ordem cronológica. A primeira onda consistiu em mudança das regras do jogo que permitisse o retorno da impunidade sistêmica. Foi mudada a regra da prisão em segunda instância, acabando com as colaborações premiadas. Depois a gente pode até conversar sobre como isso se relaciona, mas a mudança da prisão em segunda instância tornou a perspectiva de punição longínqua, inviável, desestimulando acordos de colaboração premiada e tornando infactível a prisão de uma pessoa de colarinho branco no Brasil. Em segundo lugar, houve uma mudança da competência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral em relação ao caso de corrupção política. Justiça Eleitoral nunca mandou ninguém para a cadeia na história. Promotores e juízes mudam a cada 2 anos. Não tem como acontecer uma grande investigação de corrupção na Justiça Eleitoral, que prejudica todo o futuro do combate à corrupção. Pior do que isso, aplicaram a regra para o passado, anulando uma série de casos. Em terceiro lugar, o Congresso Nacional também entrou em cena e mudou a lei de improbidade administrativa, derrubando mais de 40 ações de improbidade que buscavam recuperar mais de 40 bilhões de reais para os cofres públicos, aprovou uma lei de abuso de autoridade, aprovou um pacote anticrime com algumas pegadinhas que prejudicaram o combate à corrupção. Uma segunda onda de reação, além da mudança sistêmica de regras do jogo, foi a perseguição dos agentes que buscaram combater a corrupção. A gente vive no país hoje dos 2 Sérgios. Um Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, livre, leve e solto no Rio de Janeiro, fazendo rolê pelo Rio nas suas redes sociais.
e outro Sérgio Moro, acusado perante o Supremo Tribunal Federal por uma piadinha de festa junina. Nós temos o juiz Marcelo Bretas afastado, sem que nada relevante que justificasse o afastamento tenha vindo a público até agora, meses e meses afastado. Temos o procurador-chefe da Lava Jato do Rio de Janeiro, Elrage, punido com uma demissão, convertida em suspensão, pelo que por nada, não fez nada de errado, foi só reinterpretação de leis e fatos para gerar essa punição contra ele. Eduardo Elrage. Eduardo Elrage, exatamente. Eu fui punido por criticar o Supremo Tribunal Federal, dizendo que decisões mandavam uma mensagem leniência em favor da corrupção. Além disso, instalaram um inquérito contra mim quando eu era parlamentar, por críticas que eu fiz, que estava abarcado pela minha imunidade parlamentar. Além disso, nunca ofendi ninguém, não por uma questão legal, mas por uma questão cristã, não entendo que esse seja o caminho. E fui cassado no exercício de futurologia, criticado por 3 editoriais e por juristas que criticam a Lava Jato, mas que falaram que a decisão da minha cassação foi absurda. Tem uma série de outros exemplos de perseguição, mas eu vou avançar por conta do tempo. Terceira onda de reação é a onda que nós vemos agora com anulações casuístas de casos, como a anulação do caso Beto Richa por Dias Toffoli. Nós temos ministros que honram o Supremo têm resistido a essa destruição da Lava Jato, como o ministro Luiz Fux. A gente tem a honra aqui de ter o filho dele aqui, o Rodrigo Fux, que é alguém que, por uma questão ética, não advoga perante o Supremo Tribunal Federal. Existem pessoas que devem ser reconhecidas pela sua integridade e princípios no país. E, nessa terceira onda de reação, nós vimos essa anulação do Beto Richa, alegando, por exemplo, um conluio entre procurador e juiz, mas aí se ele usasse esse argumento, com o qual eu não concordo, que eu entendo absurdo, para anular o caso da Lava Jato, ok, mas ele usou para anular os casos do MP estadual contra Beto Richa, o que tem a ver nada? Estou esperando uma explicação. Anulou operações que prenderam Beto Richa no Paraná, levadas a cabo pelo Ministério Público Estadual com base no argumento que nem se aplica ao caso. Mais ainda, suspendeu os pagamentos das multas bilionárias da JF, que nem a Lava Jato era, e da Odebrecht, dizendo que houve uma coação sobre as pessoas. Espera aí, o próprio Supremo homologou os acordos de colaboração premiada, reconhecendo voluntariedade em relação aos executivos, como isso, empresas defendidas pelos mais bem pagos advogados do Brasil. E foi suspensos os pagamentos com base em suposta coação sobre uma pessoa jurídica. E, inclusive, suspendendo os pagamentos da JF, que nada tinha a ver com a Lava Jato, aconteceu em Brasília. E, coincidentemente, a esposa do ministro Dias Toffoli é advogada da JF em um outro caso. Quando a gente olha com uma perspectiva de astronauta, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o que sempre aconteceu no Brasil. Elites extrativistas, quem leu o livro Porque as Nações Fracassam, do Daron Acemoglu e do James Robinson, sabe o que eu estou falando? Elites extrativistas se uniram ao longo da história para roubar o Brasil, extrair riquezas, para se proteger, e a impunidade é só a cereja do bolo dessa extração de riqueza que gera um capitalismo de compadrio, que prejudica o desenvolvimento nacional. E mais, quando elas se veem ameaçadas pela revelação dos escândalos de corrupção, essas pessoas ameaçadas mudam as regras do jogo, criam um fundo eleitoral bilionário para que elas possam perpetuar o seu poder. Para além de todos os problemas que nós vemos em relação à Lava Jato, da destruição, a gente vê um crescente arbítrio judicial no Brasil. Então, a corrupção se uniu a um segundo problema no país. Vou sumarizar de modo muito rápido. Primeiro, nós vemos cerceamento de liberdade de expressão no conteúdo. Opiniões, não fatos. Pessoas que fizeram opiniões foram restringidas no período eleitoral e não cabe à justiça sindicar opiniões. E sindicaram como se fossem fatos, classificando fake news, como um vídeo de Nicolas Ferreira criticando Lula. Como vídeos associando Lula a aborto, a Maduro, a Ortega. Esses vídeos foram cerceados como se fossem fake news, mas eram opiniões, isso não pode acontecer. Se criou um conceito de desordem informacional para tirar do ar um vídeo com informações verdadeiras. Primeiro ponto, então, cerceamento de liberdade de expressão no seu conteúdo. Segundo ponto, cerceamento da liberdade de expressão no meio de comunicação. Redes sociais derrubadas de uma série de pessoas. Pode isso no Brasil? Não. A Constituição e a lei não permitem. Mais ainda, isso caracteriza a censura prévia, porque você não sabe o que a pessoa vai falar. Se algum post é ilegal, derruba o post, não derruba toda a rede social da pessoa. Isso aconteceu com o Monark, com o Partido Comunista Operário, aconteceu com o Marcos Duval. Não tem previsão legal e é o equivalente moderno a você cortar a língua da pessoa. Você acabar com as redes sociais dela. Terceiro ponto, medidas invasivas sem fundamento aparente,
com o objetivo de pesca probatória. A gente viu uma busca e apreensão, goste você ou não, de Carlos Bolsonaro, absolutamente ilegal, porque a secretária dele mandou um e-mail para Alexandre Ramagem pedindo informações sobre o inquérito. Não tinha nada de ilegal nisso, nada de ilegal, nenhum vínculo ainda com ele, ainda que fosse a secretária, mas não tinha nada de ilegal, nenhum indício de ilegalidade. Sofreu uma busca e apreensão, a mesma coisa aconteceu com Carlos Jordi, a mesma coisa aconteceu com um grupo de empresários bolsonaristas, depois o Supremo arquivou, reconhecendo que não tinha crime, bloqueios de redes sociais, bloqueios de contas bancárias, buscas e apreensões com o objetivo de fazer fishing expedition. Por que o fishing expedition, a expedição de pesca errada? Porque você não está investigando um fato, você está investigando uma pessoa. Investigar pessoa e não fato é perseguição política. Esse é o nome simples, leigo, para fishing expedition. Quarto ponto, nós vemos investigações avançarem sem competência no Supremo Tribunal Federal, uma série de investigações contra pessoas sem nenhum que tenha foro privilegiado. Isso é absurdo do absurdo do absurdo. Mais ainda, um foro privilegiado da vítima, como a investigação contra as pessoas que supostamente agrediram o ministro Alexandre de Moraes em Roma. Não tinha nada que está no Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, prisões sendo mantidas para além de 40 dias, sem acusação criminal. Isso é um absurdo, isso nunca aconteceu na Lava Jato, eu não conheço um caso que isso tenha acontecido. Juízes que fizessem isso seriam processados por abuso de autoridade. Quinto ponto, caso do 8 de janeiro. O que aconteceu é grave, tem que ser punido, mas pelo que as pessoas fizeram, com individualização das condutas, com provas individualizadas, isso precisa ser feito dentro da lei. Mais ainda, condenações por crimes impossíveis, apenas desproporcionais. Mensalão desviaram 100 milhões de reais, foram punidos a 7 anos de prisão, o ator central do Mensalão, José Dirceu, e senhorinhas presas com a Bíblia e um terço na mão, punidas com 17 anos de prisão. O que é isso? Absolutamente desproporcional. A gente vê ainda uma série de violações do devido processo legal, naquele tríade dos inquéritos das fake news, milícias digitais, atos antidemocráticos, com distribuição direcionada, inquéritos temáticos, extensão no espaço, tempo, sigilo, criando um ambiente de terror. Mais uma vez, para encerrar, visão de astronauta. Se criou um ambiente de medo no Brasil. Por que existe medo? Existe medo porque não existe regra. Quando você conhece a regra, você sabe que se você passar da regra, você vai ser punido. E você fica dentro da regra. Mas não tem mais regra. A gente não vive mais o império das leis. Nós vivemos o império de pessoas. Esse é o ponto comum entre Lava Jato e o que vemos hoje no Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato combateu um tipo de abusos de donos de poder que se arrogavam dos seus cargos para praticar corrupção. Nós vemos hoje um segundo tipo de abuso de poder, que é o arbítrio e o abuso judicial. E acompanhado de tudo isso, vemos a hipocrisia de muitas pessoas que criticavam supostos abusos da Lava Jato, podemos conversar sobre eles, mas que agora silenciam diante de abusos escancarados, 100 mil vezes pior, praticados na mais alta esfera do nosso país. Pode respirar, Deltan. Testando. Muito bem, no meio dessa lista enorme do Deltan Dallagnol, ele citou as decisões do ministro Dias Toffoli de suspender as multas dos acordos de leniência, que são uma espécie de acordo de colaboração premiada de empresa, seja da Odebrecht, que estava ali em 3,8 bilhões de reais, seja da JIF, 10,3 bilhões de reais. Na Odebrecht ele tinha aquele codinome, na JIF atua a sua esposa, Roberta Rangel. Ao passo que aqui nos Estados Unidos, e como a gente está aqui, eu queria registrar isso, nosso tempo é curto, então vale a pena, o grupo Trafigura, que foi alvo da Lava Jato por ter lesado a Petrobras, confessou agora, no último dia 28 de março, uma década de suborno no Brasil. E vai ter que pagar aqui, no âmbito de um acordo de confissão, um parente aqui americano do acordo de leniência, 127 milhões de dólares. E eu queria ler aqui a declaração da Nicole Argentieri, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça americano. Abro aspas para ela, uma declaração que eu gostaria que autoridades brasileiras dissessem também. Por mais de uma década, a Trafigura subornou autoridades brasileiras para obter negócios ilegalmente e obter mais de 61 milhões de dólares em lucros. A confissão de culpa de hoje sublinha que quando as empresas pagam subornos e prejudicam o Estado de Direito, enfrentarão sanções significativas. O departamento, que é o DOJ, o Departamento de Justiça americano, continua determinado a combater o suborno estrangeiro e responsabilizar aqueles que violam a lei. Fecho aspas. Senador Alessandro Vieira, evidentemente, Deltan
trouxe muitos elementos à tona, o senhor fique à vontade para comentar, mas queria saber o que o senhor acha desse contraste do que acontece aqui nos Estados Unidos, com quem está envolvido em suborno, e o que tem acontecido no Brasil. Bom, primeiro, acho que a gente tem uma demonstração clara do desafio que nós temos no combate à corrupção, que é separar o que é cada coisa. Então, o Deltan trouxe aqui uma série de exemplos, vários deles de criminosos, que atentaram contra a democracia no Brasil, que cometem crime reiteradamente nas redes, que trabalham e fomentam a indústria de desinformação. Essas pessoas têm que ser punidas. Mas eu concordo que existem problemas processuais no trâmite dessa punição. Mas eu não posso jamais concordar com a impunidade para eles, já que eu não concordo com a impunidade com ninguém. E como a gente tem essa mistura, fica praticamente impossível você chegar ao ponto concreto de como a gente vai solucionar esse nosso dilema. Parte, talvez, de um problema histórico brasileiro de imaginar que é legítimo combater abuso praticando abusos. É legítimo utilizar de ferramentas autoritárias para combater o crime e o autoritarismo. A minha história é de policial, né? Eu entro na política por conta do trabalho policial. No momento que no trabalho policial não era mais possível avançar, eu mudo de seara, vou para a seara política para tentar continuar o meu trabalho, que eu entendo que é de mudança para melhor da sociedade. Então, essas pessoas todas que hoje estão envolvidas na política polarizada, elas acabam colaborando para o abuso. Por quê? Porque ele é muito confortável. Então, vou pegar o exemplo do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro notoriamente opera uma máquina de crimes nas redes sociais. Isso é notório. E eu não fui vocacionado para tapar sol com a peneira, porque é confortável para mim. Fazem parte de uma organização criminosa familiar, que tem uma ponta de desvio de verbas nas rachadinhas, mas que tem hoje uma grande ponta de ataque à democracia. E a democracia é um valor fundamental, porque fora da democracia é absolutamente impossível fazer qualquer coisa de bom. Eu não tenho como. Mas o Brasil se colocou numa situação de dilema. A gente teve uma tentativa de golpe de Estado e eu não posso jamais compactuar com qualquer redução da gravidade do que o Brasil enfrentou e ainda enfrenta. O Brasil, de fato, passou por uma tentativa de golpe de Estado, preparada, estimulada, fomentada e financiada por um grupo político. E isso nos colocaria na vanguarda do atraso, como já tivemos a oportunidade de vivenciar, pelo menos aqueles que são mais velhos tiveram a oportunidade de vivenciar. Então, Felipe, quando você coloca o comparativo com a realidade dos Estados Unidos, no tocante ao combate à corrupção, eu tenho que, ao mesmo tempo, que trazer à tona a lembrança de que esse é um país que tem hoje como favorito na corrida presidencial um criminoso notório, que fomentou um ataque às instituições democráticas, que inclusive levou ao resultado morte, diferentemente do Brasil. No Brasil nós tivemos destruição do patrimônio, aqui na invasão no Capitólio as pessoas morreram, efetivamente, estimuladas pelo presidente de turno que não aceitava o resultado eleitoral. Então, não é exatamente um exemplo de sociedade no qual eu possa me mirar magicamente. Apenas, talvez, eles tenham passado mais tempo nessa trajetória de construção e tenham um acumulado maior do que o nosso, institucional. E aí eu volto ao ponto da minha primeira fala. O combate à corrupção tem que ser institucional. Nós precisamos utilizar todas as ferramentas disponíveis para trazer novamente a institucionalidade e entender o que a gente está enfrentando. Nós tivemos uma grande operação de combate à corrupção, que claramente tocou o sistema, e não existe política institucional no Brasil sem envolvimento direto ou indireto com corrupção. Não existe. Você, no máximo, vai estar tangenciando o sistema, mas o sistema está ali e você está integrado nele. Eu sou senador da República hoje, faço parte de um partido político. Eu não posso fingir de doido que eu não sei do tanto que a corrupção tem de influência para a tomada de decisão e para a chegada nos espaços de poder. Então, a gente precisa retomar a institucionalidade. Você teve essa reação sistemática no Brasil, que passou pela ocupação de alguns órgãos fundamentais de controle, CNMP, CNJ.
A partir dali, uma construção sólida de narrativa que tenta hoje reescrever a história brasileira e que não vai ter sucesso, porque tenta ignorar fatos que são muito notórios. Os valores, os bilhões, as confissões, os termos de colaboração estão aí, a gente não vai conseguir enterrar isso nunca. E nós temos talvez que encarar o momento brasileiro como um momento de transição. Um país machucado que passa por uma tentativa de golpe de Estado e que tem que dar um passo adiante para chegar a uma gestão, a um momento de Congresso Nacional que possa dar concretude a tudo isso de bom que a gente escutou aqui em 2 dias. Esse monte de iniciativa positiva que a gente viu que existe, pinçada em vários lugares. Eu não posso mais ter um governo que feche os olhos para uma pandemia e para a ciência, como eu tive no governo anterior. Não posso. Eu não posso ter mais um governo que naturalize a corrupção, como esse governo vem naturalizando. Eu não posso. Mas eu jamais vou conseguir dar esse passo adiante sem a colaboração de cada brasileiro e de cada brasileira, que precisa se desprender das bolhas radicalizadas e fazer meia-culpa, entender qual é o seu papel na sociedade. Quando você elege o vereador, prefeito, deputado, você nem lembra na semana seguinte, porque a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou. Quando você não acompanha a tomada de decisão, quando você não participa, quando você não se mobiliza para nada, você também está dando o seu empurrão nessa ladeira abaixo brasileira perpétua. Eu acredito que momentos como esse, eu confesso, sempre me gera um certo incômodo que a gente tenha que criar uma espécie de redoma para poder discutir o Brasil. E aí, novamente, me socorro da fala da Tabata. O Brasil tem que ser discutido na rua. O Brasil tem que ser discutido com as pessoas que estão no Brasil, que estão submetidos aos problemas, aos sofrimentos que são causados pela grande corrupção que nos governa desde sempre, com qualquer marca ideológica. E eu repito isso porque é muito importante. Ficou confortável dizer que a corrupção está no outro. A corrupção está em cada casa brasileira, nas pequenas escolhas, no desrespeito às pequenas legislações. Então, eu fico feliz que você tenha ainda uma memória da investigação em vários países. A história brasileira nos mostra que tem um certo pêndulo de poder, baseado no qual você tem a mudança de jurisprudências e entendimentos, e que talvez, em algum momento, a gente tenha um resgate dessas várias comprovações que tivemos, mas o dever de hoje é tentar, de alguma forma, estancar essa nossa descida, reconstruir os nossos órgãos, as nossas instituições, criar mecanismos para que se evite, para exemplificar e seguindo sempre a minha prática, dando nome aos bois, o Brasil não pode mais ter um Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Não pode mais. Porque foi um parceiro da fraude no combate à pandemia, foi um parceiro na destruição das instituições de combate à corrupção e estava encastelado constitucionalmente num ponto intocável. Porque não é ferramenta constitucional para questionar no seu impeachment, que é uma ferramenta dificílima. E, para quem não sabe, tramitar o impeachment depende da vontade sempre de uma pessoa só, que é o presidente da Casa Parlamentar. Não interessa o conteúdo de provas, não interessa o conjunto da obra. Se um homem não quer, não pode. E tudo que depende da vontade de um homem na democracia não é democracia. Então, e me alongando já demais, o nosso desafio é entender o tamanho do problema. É um problema histórico, é um problema de cada brasileiro, de cada brasileira, e que não se resolve com falas vazias, com heroísmos, com arroubos. Eu sou um admirador do trabalho que a Lava Jato fez, mas, ao mesmo tempo, reconheço que o apego às investigações e aos casos abriu espaço para questionamentos processuais. A opção política adotada em algum momento desse trabalho também abriu espaço para contaminação e para impulsionar essa narrativa destrutiva, que foi muito bem organizada, muito bem financiada, e acho que a história em algum momento vai contar isso, mas o meia-culpa é fundamental. Eu não posso me colocar numa visão de astronauta eterno, eu não estou num estado distante, eu estou no Brasil, Sergipe, Nordeste brasileiro, estou no Senado, lá em Brasília. Então, tem um astronauta lá, inclusive, né? Mas foi São Paulo e colocou lá. Não,
não acho que seja esse o meu exercício fundamental de mudança para o Brasil. É o contrário, é mergulhar no nosso país, é conhecer os problemas que nós enfrentamos e apresentar soluções reais. E acredito que tudo que a gente tem feito no ponto da educação talvez seja uma mola de mudança, talvez. Mas a gente tem que tentar. Talvez pedir a cada um de vocês que preste um pouquinho mais de atenção nas suas escolhas na próxima eleição, permita que essa mudança dê um passo adiante. Tem muita gente boa na política, tem muita gente boa que precisa entrar na política, mas que depende de reconhecimento, de apoio, de financiamento para poder andar. E aí, acho que, da minha posição, a gente vai estar sempre colaborando nisso. Muito obrigado, senador. Bom, até para descontrair, eu que sou carioca, quero saudar a presença de Diego, do meu Flamengo, que já me deu muitas alegrias. Então, uma presença muito ilustre aqui. Eu vi que ele estava correndo ali na beira do rio de manhã, fazendo seu exercício, mantém aí a sua vida atlética vitoriosa. Muito bem, aproveitando o gancho da polarização e de fechar os olhos para determinados crimes apontados aí pelo senador Alessandro Vieira, outro tema que foi colocado nessa conferência foi o do populismo autoritário. O populismo é uma estratégia discursiva do nós contra eles. Quer dizer, o populista ele cria uma fronteira que estabelece uma divisão na sociedade entre dois campos antagônicos e ele mobiliza aqueles que se sentem excluídos contra aqueles que ele diz que detêm o poder, eventualmente contingencialmente, alegadamente. E esse discurso é o discurso de alguém que se diz representante de um povo, e cada populista conceitua o povo de uma determinada maneira, pode ser a população de baixa renda, pode ser a população cristã, contra as elites, o sistema, o establishment, cada um dá o seu devido discurso. E essa estratégia, de uma forma inerente a ela, faz com que esse suposto representante único do povo, que se arroga o monopólio de representar o povo, ele se coloque de vítima desse establishment, desse sistema, dessas elites que ele diz combater, quando há uma reação a qualquer conduta individual dele. E é preciso, evidentemente, que a gente analise a conduta individual dele, em vez de cair sempre numa narrativa de que ele é uma vítima de um grupo malvado. E os grupos políticos e ideológicos, de uma maneira corporativista, tendem, para usar a expressão popular atualmente nas redes sociais, passar pano para membros desse mesmo grupo, porque, pelo discurso populista onipresente, eles se acham no grupo do bem contra o mal. Então, como o senador Alessandro colocou, é muito importante reconhecer os crimes cometidos por integrantes do seu próprio grupo. E existe uma dificuldade muito grande disso acontecer no Brasil, e o método de manipulação de massa usado é justamente apontar os eventuais erros, os eventuais abusos, as eventuais movimentações políticas, que, de uma forma ou de outra, sempre acabam existindo em qualquer tipo de reação, seja militar, seja institucional. Sempre se pode fazer uma caveira, uma caricatura de determinados integrantes para fugir ao assunto que deveria ser o foco inicial, pelo menos, porque todos os abusos precisam ser apontados, da questão moral, da questão de princípios. Quer dizer, um político deve receber dinheiro, deve receber imóveis, deve receber reforma de imóveis, de empresas que têm contrato público com o governo dele. Ele deve receber tudo isso, por exemplo, de empresas que estão envolvidas em esquemas de corrupção no governo dele. Um político deve instigar a população a cometer um golpe de Estado ou a praticar uma tentativa de intervenção militar, ele deve sabotar a vacinação, ele deve estimular que a sua claque virtual minta e assassine a reputação dos seus adversários. Então, essas questões de princípio muitas vezes se perdem numa tentativa de membros de um grupo de só olhar o outro lado, só olhar a reação, só olhar as outras pessoas. E elas passam a deixar de analisar as questões originais. Então, Deltan, o senhor foi criticado muitas vezes por erros, por abusos, seja qual for aí a alegação contra a Lava Jato. O que o senhor diz a respeito disso e o que o senhor aprendeu com todo esse processo? E também, aproveitando essa questão, acho que é importante deixar claro que tipo de crime se repudia no próprio campo da direita que o senhor entrega atualmente. Legal, Felipe. Integra. Nós repudiamos todo tipo de crime, seja praticado por quem quer que seja,
e que seja investigado, que seja processado, que seja punido de acordo com as regras legais. É isso que a gente buscou fazer na Lava Jato, é isso que a gente fez na Lava Jato, e eu estou aqui à disposição para discutir qualquer suposto abuso acusado sobre a Lava Jato, como eu sempre me coloquei no debate público, disposto e aberto para debater. A Lava Jato ela jamais ultrapassou a linha da Constituição e jamais ultrapassou a linha da lei. Nós éramos um grupo de 15 a 20 procuradores da República, pessoas, inclusive, que votaram em Haddad em 2018, pessoas que votaram em Bolsonaro, pessoas que votaram nulo, porque entenderam que nenhuma das duas opções eram boas, pessoas que todas tinham independência, várias delas moravam em outras cidades, estavam abrindo mão da sua convivência familiar para trabalhar em Curitiba, e que poderiam, no estralar de dedos, voltar para o seu lugar sem qualquer consequência negativa, mas que se mantiveram unidas, unicamente por um propósito. Um propósito de servir o país, um propósito de amar o próximo, um propósito de buscar justiça, um propósito que via na corrupção um dos grandes males do Brasil, que a gente carrega ao longo dos séculos, e que fez, por exemplo, matar pessoas. Eu vejo hoje o Drauzio Varela aqui, alguém que a gente admira como alguém que busca conscientizar as pessoas sobre as doenças e os problemas médicos no país, além de médicos também carcerários e por aí vai. Agora, nós vimos, por exemplo, no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, alas e mais alas sendo fechadas por falta de dinheiro público, enquanto um ex-governador tinha 300 milhões de reais no exterior, desviados dos cofres públicos, 5% do dinheiro da saúde. Nós vimos, na região serrana do Rio de Janeiro, desabamentos, asfixiarem pessoas, matarem de falta de oxigênio, enquanto no setor de infraestrutura, em que eles desviaram mais de R$1 bilhão, eles chamavam a propina de taxa de oxigênio. Eram pessoas motivadas a mudar o Brasil, a buscar fazer o melhor. E quando você pergunta em relação a crimes, falhas do nosso espectro político, eu nunca defendi pessoas. Eu defendo princípios, eu defendo valores. Existem valores e princípios que, como eu, alguém da direita cristã, entende como essenciais. E nós não podemos ignorar, Felipe, que você não vai resolver o problema da polarização abrindo mão da defesa daquilo que você acredita. Quem leu Jonathan Haidt sabe que existe uma diferença entre esquerda e direita em cima de princípios e valores morais. Você tem o valor do dano, do harm, que é algo um pouco maior na esquerda, mas também presente na direita, que se preocupa com o ser humano, se preocupa com o cuidado com o próximo. Existe um valor de justiça, que existe na direita e na esquerda, um pouco maior na esquerda do que na direita, mas existem outros valores, como o valor de santidade, que envolve tanto religião como um respeito à bandeira nacional, que existe muito menor na esquerda do que existe na direita. Existe um valor de lealdade, lealdade à pátria, lealdade ao grupo, in-group, que existe muito mais fraco na esquerda do que existe na direita, daí o patriotismo tão invocado na direita. Existe ainda um princípio de autoridade e de hierarquia que é muito mais fraco na esquerda do que na direita. Nas palavras do Jonathan Haidt, que escreveu esse livro, The Moralist Mind, acho que foi traduzido como A Mente Moralista no português, nas palavras dele, o cardápio moral da direita é mais amplo. É como se o paladar da direita fosse aberto a mais sabores, a mais pratos, a mais refeições do que a esquerda. Não é aqui uma crítica à esquerda. Estou fazendo aqui, falando de diagnóstico científico em cima de diferenças que existem entre esquerda e direita. E a gente não vai resolver o problema da polarização abandonando princípios e causas. Eu concordo e sempre disse isso no Lava Jato. Nós precisamos defender a democracia, nós precisamos defender o rule of law, hoje vilipendiado no Brasil de diferentes formas. Nós precisamos de um discurso verdadeiro de democracia, que defenda ela não só contra eventual intervenção militar, mas que defenda contra a corrupção, que teve o dinheiro de bilhões usados para investir nas campanhas eleitorais, quando existem pesquisas que demonstram na área da ciência política que quanto mais dinheiro você investe numa campanha, maior o número de votos que você existe. Algumas pessoas chegam a apontar para além de correlação uma verdadeira causalidade aí. Então a gente não pode ignorar o ataque à democracia causado nem pela corrupção, nem por discursos inflamatórios de intervenção militar, contra os quais eu sempre me posicionei, inclusive escrevendo um artigo sobre isso, logo depois das eleições. Então, nós sim defendemos democracia, nós defendemos que todos sejam punidos de acordo com seus crimes, seus atos, dentro da lei. Agora, o que eu não posso admitir é a visão hipócrita de tanta gente da esquerda que criticava a Lava Jato por supostos excessos discutíveis e agora fecha os olhos para os grandes abusos praticados no nosso país, mais uma vez, por donos do poder, que enterram o combate à corrupção e, ao mesmo tempo, inovam com uma nova prática e todo um cardápio de arbítrios judiciais. Obrigado, doutor Dallagnol.
A gente só tem mais 2 minutos, então eu peço ao senador Alessandro Vieira que faça as suas considerações finais, olhando um pouco agora da perspectiva futura, na programação, inclusive, desse painel, se falava de uma possível alternativa de centro-direita no Brasil. Não sei se o senhor costuma se colocar nesse espectro de uma maneira ideológica, mas qual seria uma saída para essa polarização? É a pergunta de $1 milhão. Essa é de 1 milhão mesmo. Bom, eu não gosto de me rotular como esquerda e direita, não acredito nisso, acho antigo e absolutamente inútil. Eu não misturo religião com política, nem religião com meu trabalho, acho que são coisas absolutamente distintas. Eu acredito muito em resolver os problemas das pessoas. E o que eu posso fazer, usando esses 2 minutos, é compartilhar com vocês a experiência lá no Senado. No Senado eu tenho a oportunidade fantástica de lidar com o Paulo Paim, senador do PT, o único senador negro no nosso Senado da República. Fantástico, um homem de esquerda, que se empenha, que trabalha, que defende as causas, que respeita todo mundo e que gera resultados concretos. Ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente como o Serra, o Anastasia, o Tasso Gereissati, que são homens muito mais à direita, mas que tinham a mesma característica de sentar na mesa, de respeitar, de discutir, de trabalhar. E isso consolidou para mim a percepção que eu já levava de que ideologia é muito importante para você discutir na mesa de bar, no grupo do WhatsApp da sua família, talvez para escrever um livro, mas não vai tirar ninguém da lama, não vai resolver a vida de ninguém. E muitas vezes serve apenas como uma muleta eleitoral. E isso tem que ser repudiado. Então, o que a gente tenta, e a gente mostra isso na prática, há 5 anos a gente trabalha em conjunto, num gabinete compartilhado. Eu, Tabata, inicialmente Felipe Rigoni e o Renan à distância. Hoje são 7 parlamentares de vários estados e partidos, de espectros absolutamente diferentes do ponto de vista ideológico, mas que se juntam porque querem resolver o problema das pessoas. Com base em quê? Com base nos dados que a ciência nos dá. Não tem que inventar a roda, não tem nada de mirabolante para se fazer. Quando eu vejo os dados negativos da segurança pública de Pernambuco e vejo a Raquel anunciando 1 bilhão de investimento em infraestrutura e a contratação de 6 mil policiais, eu tenho absoluta certeza de que o quadro vai melhorar, porque Sergipe passou por isso lá atrás. Sergipe já foi um dos estados mais violentos. Ano passado teve a maior redução de homicídios do Brasil. E não tem segredo. Como não tem segredo melhorar a educação, como não tem segredo praticamente nada do que tem que fazer em termos de gestão pública. Mas tem um segredo, e aí a pergunta do $1 milhão, é como é que eu faço vocês se motivarem efetivamente para participar dessa vida política, informando. Acho que talvez seja essa a grande vantagem que cada um de vocês tem. Vocês têm acesso à informação qualificada. Dentro de cada ambiente de vocês são referência. Então, vocês têm uma responsabilidade imensa de não fazer o recompartilhamento automático de bobagens, de ficar reforçando ideias enviesadas que criam demônios na esquerda, na direita, onde quer que seja. Vocês têm a responsabilidade de levar informação efetiva para as pessoas. É o melhor remédio. Com informação qualificada, as pessoas fazem boas escolhas. Eu não conheço nenhum eleitor que queira um ladrão cuidando do seu patrimônio. Ninguém faz isso. Mas eu conheço vários que votam em pessoas que têm condenação por crimes contra o patrimônio. Talvez porque não sejam devidamente informados. Então, todo mundo fazer esse exercício de participação, de desapego das bolhas de isolamento e de polarização, e acho que talvez juntos a gente consiga dar um passo para melhorar. Dá para fazer muita coisa boa no Brasil. O Brasil é um país fantástico, mas façam conta antes de voltar, pelo amor de Deus. Não vão na da Tabata, não. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senador Alessandro Vieira, Deltan Dallagnol, e a todos vocês que estão presentes, a todos os organizadores da Brasil Conference. É muito legal. Diga, rapidamente. Tá bom. Muito rapidamente. Eu queria dizer que eu defendo honestidade, competência, políticas públicas sobre evidências, mas sim, eu levo a minha religião para o meu trabalho, porque ela consiste nos meus compromissos últimos de vida. E, na minha perspectiva, Alessandro, com todo o respeito que eu tenho por você recusar isso é um preconceito de natureza religiosa. Eu explico por quê. Nós aceitamos liberalismo, nós aceitamos comunismo, nós aceitamos socialismo, liberalismo, todas as vertentes e ideologias que têm por última base a crença. Se você olhar o Harari no Sapiens, ele vai classificar tudo isso como religiões humanas, religiões humanistas. E você levar a tua fé
a tua contrariedade ao aborto por uma fé sobre o princípio da vida, é você levar a tua existência. Não teria Já temos o tema para o próximo debate. Mas eu queria afirmar essa posição, porque é aquilo que eu acredito que isso é preconceito de natureza religiosa, com todo o respeito que eu tenho sobre você. E que a nossa posição vai ser um melhor Brasil. Muito bem, já temos o tema aí para o próximo debate, mas só recapitulando, quero dar os parabéns, porque a gente conseguiu participar aqui de um evento em que as pessoas puderam falar. Ninguém foi impedido de falar. Houve um respeito à divergência, à pluralidade, e isso é muito importante. Seria ótimo se fosse sempre assim no Brasil. Obrigado.